Voltamos com o Planeta SPM. Obrigada novamente, Melancia, pela sua participação. E vamos continuar. Antes de mergulharmos um pouco mais na história do grafite, na diferença entre ele e a pichação, gostaria de lembrar que podem participar do programa e enviar a sua pergunta para o Melancia através do Facebook ou pelo Instagram. Voltando ao tema do terceiro bloco deste Planeta SPM. Afinal, qual a diferença entre grafite e pichação? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão na reportagem de Valerie Katz. Muitas vezes você já andou na rua e viu alguma parede pintada. Na maioria dos casos, deve ter sido uma parede bonita. Mas outras vezes você pode não ter entendido o real significado que o artista quis passar com aquela mensagem e pode ter achado feio. Esse é o caso da pichação versus o grafite. Você sabe qual que é a real diferença entre os dois? Vem descobrir com a gente agora nesta reportagem. Em 1970, o grafite nasce na cidade de Nova York. Os jovens da cidade começam a deixar suas marcas nas paredes da cidade. No Brasil, foi introduzido no final da década de 70, em São Paulo. Assim como o grafite, a pichação é uma arte que veio dos grandes centros urbanos e muitas vezes é incompreendida. Tem a intenção de dar voz a quem quase sempre não tem voz. Deixar claro questões como a desigualdade social. Eu acho que o grafite ele é uma coisa mais desenhada, eu acho que é uma arte, uma forma de expressão. Eu imagino umas coisas coloridas, desenhos, letras, uma coisa pensada. E a pichação eu acho que já é um vandalismo, uma forma de protesto, alguma coisa assim. E a diferença entre pichação e grafite, eu acredito que seja que grafite é arte, pichação é um protesto, é uma vandalização, podem ser várias coisas. Mas grafite acho que tem um foco mais artístico. Grafite e pichação são formas válidas de arte e não acho que exista muita diferença. Talvez a pichação seja um termo pejorativo para uma forma que é tão legítima quanto o grafite, que as pessoas tendem a aceitar um pouco mais. Pra mim não tem diferença, eu acho que são a mesma coisa. Apesar da pichação ser considerada crime, no meio artístico ela é muito valorizada pelos praticantes, já que existe um ideal por trás da prática. Eu acho que a principal diferença entre a pichação e o grafite é que um é muito inelegível para quem não é do meio da pichação, quem não observa com cuidado o que está escrito, com atenção. O grafite, ele surgiu junto com a pichação, porque é uma forma de desenhar ilegalmente também. Mas o grafite, porque ele é mais colorido, as formas são mais compreensíveis, talvez, ou entra num lugar mais da abstração. É uma coisa que as pessoas teoricamente aceitam mais. Mas eu digo que as duas coisas, elas vêm da mesma raiz, né? Que é a juventude querer se expressar e mostrar o que está acontecendo no gueto e tudo mais. Bom, Melancia, como a gente viu na reportagem, no Fala Povo e tal, ainda falta o entendimento do público para diferenciar o que é grafite, o que é pichação. Quais iniciativas podiam ser tomadas para desmistificar esse tema? Na verdade, no meu ponto de vista, é difícil de separar a pichação do grafite, tá? Porque, como a Fôlego mesmo disse, ela partiu do mesmo início, ali, do mesmo princípio. É difícil. O grafite, propriamente dito, é exatamente uma expressão um pouco mais artística, enfim. Mas, para eu falar de arte, eu preciso compreender muito a arte. Então, eu não posso falar que a pichação não seja uma expressão artística também. Porque eu teria que entender demais de arte. E o que é arte? Eu não posso falar o que é arte. Talvez você não possa falar o que é arte. Então, eu não posso brigar pela minha arte como sendo a verdadeira e contra a pichação, entendendo que aquilo é simplesmente um protesto, né? Então, quer dizer, partiu do mesmo início, né? Existe uma diferença? Existe, evidentemente, é claro, é evidente, não vamos falar que não existe. Porém, a população ainda associa ao fato de você estar com uma lata de spray na mão. Se você pegar uma lata de spray na mão, provavelmente o cara fala assim, pô, você vai pichar? O cara não vai falar que você vai fazer grafite. Tá? Então ele vai falar assim, pô, é pichação? Você foi pichador? A primeira pergunta que sempre é reservada a gente. Outra coisa que também pontua muito o meu trabalho é o fato de você estar pintando na rua, vem uma pessoa e fala assim, você não quer fazer um grafite na minha casa, no número da minha casa? Porque isso sim é arte. Lá está cheio de pichação. Quer dizer, então aquela pessoa ali naquele momento passou a ser pós-graduada em arte, que ela entende de arte, né? Ela está falando que isso é arte e isso não é arte. Então é difícil a gente separar, é difícil.
Agora eu vou falar eu respeito os pichadores, da mesma forma que eles me respeitam. Na rua, para viver na rua existem regras, né? Então eu sou um artista de rua, né? Então eu estou suscetível a esse tipo de regra. Então eu respeito muito o trabalho dos caras da mesma forma que os caras respeitam o meu. Não tenho imposição nenhuma, não vou apagar um trabalho por achar que esse muro aqui eu vou fazer um trabalho porque está pichado, não. Meu trabalho não considero melhor que o deles. Então é o meu ponto de vista a respeito da... E você já sofreu algum preconceito por ser grafiteiro? Tem alguma história para contar? Ah, sim, isso aí é o que mais a gente ouve, vai encher laje, você trabalha só com isso, sabe? Então, quer dizer, não precisa preconceito também, né? Falar, pô, um preconceito. Mas a pessoa fala assim, viu, você trabalha só, você faz isso só da vida? Tipo, você trabalha só com isso, sabe? Essas coisas. Às vezes você está pintando também, pô, vai encher laje, sabe? Então, quer dizer, existe, é aquilo que eu falo, a pessoa gosta de ver o beco do Batman bonitinho, pintadinho, mas na hora que você está realmente fazendo o trabalho ali, são raras as pessoas que te elogiam, que passam bate-papo, querem conhecer, ou queiram te marcar, ou queiram, enfim, sabe? A gente tem uma pergunta de um seguidor das nossas redes sociais que quer saber que tipo de gênero musical influencia o grafiteiro para poder produzir a arte no muro. Putz, eu particularmente eu ouço desde Luiz Gonzaga, a Beatles, de Raul Seixas, a The Doors, enfim, vai do dia, vai da vibe ali. Né? Não tem uma trilha sonora muito definida, não. Perfeito. E quais são os seus futuros projetos? O que você pensa para o futuro aí? Cara, assim, agora no momento eu tô querendo fazer uma coisa que, na verdade, eu tenho 45 anos, já sou meio old school, né? Então eu quero fazer agora o meu projeto, agora para começo de 2020 aí, eu vou fazer uma série de grafites com brinquedos antigos e doces antigos, né? Então vou fazer uns murais relacionados a isso. Sim, beleza. O Planeta SPM vai ficando por aqui. Melancia, muito obrigada pela sua participação com a gente. Agregou demais aqui. Obrigada também ao público de casa e nos vemos na próxima. Obrigado pela audiência, até a próxima.